Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Histórias que se Conectam. E no tema de hoje a gente vai falar de religião versus espiritualidade. Eu sou a Babi. Olá, sou Fabiola Silva. Eu sou Stephanie Moura. Com toda essa animação da Stefania, a gente inicia o nosso episódio de hoje. Foi a minha voz que falhou. Nosso sétimo episódio de hoje. É sobre isso. E aí, para começar a nossa discussão, o nosso bate-papo de hoje, vamos introduzir aqui alguns temas que a gente vai abordar hoje aqui, aí você também fica tranquilo para poder comentar aqui com a gente o que que você acha sobre esses temas, o que que você acha do que a gente está falando, e a gente vai trocando aqui nos comentários. E aí, aproveito para lembrar para vocês se inscreverem aqui no canal, dar o joinha para cima ou para baixo, se você não gostar do conteúdo também tá tudo bem. Compartilha com quem você gosta aí sobre o tema. E vamos iniciando falando sobre a diferença entre religião e espiritualidade, e depois a gente encaminha sobre isso. Antes de passar a bola para as meninas, digo aqui qual é o meu ver sobre essa história, e eu entendo muito religião como um conjunto de dogmas que a gente vai se encaixar ali num grupo, né? A religião que a gente conhece aí hoje em dia, por exemplo, o catolicismo, o cristianismo das igrejas evangélicas, por exemplo, o espiritismo, coisas ali, budismo, coisas que vão te colocar dentro daquilo que a gente fala como caixinha, mas é porque você está pertencendo dentro de um grupo em que aquele grupo vai acreditar o mesmo hábito, né, de seguir com a sua religiosidade. E a espiritualidade, para mim, é um lugar que, para mim, Bárbara, representa mais liberdade, porque eu não preciso estar presa a regras de outras pessoas. Porém, isso é o que significa para mim. E aí abro para vocês, meninas, discutirem o que vocês acham sobre esse tema aí. Vamos embora falando sobre isso. Né? Para mim, né, religiosidade, religião versus espiritualidade, né? Religião também é um conjunto de pessoas ali que estão conectadas numa mesma egrégora, numa mesma faixa etária vibracional, e ali dentro disso elas compartilham, né, de regras em comum ali do que foi determinado de algum lugar, né? Seja através como o espiritismo, né, que foi trago por Allan Kardec, tem ali todo aquele histórico de regras, né? De como se portar dentro dessa religião, assim como o cristianismo tem, assim como outras também têm, né? E para mim, Fabiola, apesar de eu ser muito espiritualista, eu também faço parte dentro de um dogma aonde tem as suas determinadas regras e aonde tem ali os seus determinados orientações a ser seguida. E, para mim, uma está interligada à outra. Por muito tempo eu achei que eu não precisava de uma, inclusive sempre julguei, e hoje, mais para frente, eu consigo compreender que, na verdade, para mim, Fabiola, para minha jornada de vida, uma está complementando a outra, uma está agregando a outra, e eu, Fabiola, neste momento da minha jornada evolutiva, eu preciso estar dentro desta jornada, deste local, com essas determinadas regras, porque está sendo aonde está me levando para um outro patamar da minha espiritualidade. Vamos lá, Fanny. Então, vocês falaram tudo. A Fabiola, eu aqui pensando, o que eu ia falar? A Fabiola foi e falou a última coisa. Tudo está conectado. Pensei, obrigada, já adiantou a minha. Ok, gente, vamos encerrar o podcast. Até o próximo. Não, mas eu concordo com vocês. Literalmente, para minha religião, existe esses grupos de pessoas que estão conectadas ali com as mesmas crenças, né? Acreditam nas mesmas coisas, que fazem sentido para elas. E espiritualidade, eu brinco que é como se fosse, a gente é como se fosse um beija-flor, né? Que vai ali, pega informação aqui, aí você aprende, olha o que faz sentido para você. E existe, estou adiantando o assunto, e existe essa questão que na espiritualidade, eu, como uma pessoa espiritualista, que hoje eu não tenho religião, já fui católica, já passei um pouquinho como evangélica muito tempo atrás, quando era pequena, e comecei a estudar o espiritismo, né?
mas hoje eu não me encaixo em nenhuma religião, porque para mim faz sentido saborear cada conhecimento e ver o que faz sentido para mim, o que não faz. Então, eu estou conectada a uma conexão maior mesmo, que no final vem do mesmo lugar que tem as religiões, tá? Partiu de lá, né? Então, bora lá. Vai lá, Babi. Não, é isso. Eu também já estive inserida em religiões, desde muito pequena, mas não, hoje eu não professo nenhuma religião. Eu tenho o meu coração ele vibra mais para uma parte, porém eu não me digo adepta dessa ou daquela religião, porque eu não estou ali professando exatamente os mesmos dogmas, então não acho justo e nem respeitoso com quem está ali seguindo aquilo no seu dia a dia. Mas eu sou muito espiritualista, sou aquele meme da pessoa que gosta de cristal, que gosta de que acredita em lei da atração, que acredita em tudo. Então, eu sou mais ou menos essa pessoa, mas é isso, é o que faz o coração vibrar. E aí, falando desses dois temas, a gente entra na questão dos extremismos ou dos extremos, que é, né? Ou eu tô aqui nesse grupo e que faz muito sentido para mim. E acho que a gente vê muito aí, tá, gente? A gente vê muito isso por aí e isso não está atrelado a essa ou aquela religião. Isso está em todos nós, porque isso é do ser humano. Que é, eu professo esse credo e acho que o outro não vai ser salvo porque ele não acredita naquilo que eu acredito. Temos esse ponto. Temos também o outro ponto daqueles que veem a espiritualidade como um caminho de liberdade, que acreditam que o outro está encaixado, engaiolado, e que por isso ele também não está atingindo a evolução espiritual dele. Estamos todos errados. Resumo, Estamos todos vivendo de extremos se estamos indo por esse caminho. E aí eu acho legal a gente falar sobre isso também, porque não é o caminho certo ou o caminho errado. A gente está falando sobre religião versus espiritualidade, não certo versus o errado. Porque o certo é aquilo que cabe para você. É aquilo que está cabendo para você agora. eu acho que o. Você levantou a mãozinha, mas como que começou a falar foi eu. Então você espera. Senta na fila. Prioridades. Aqui, Você agora é entra na assim, viu, gente? Para vocês entenderem, agora a gente tem até o microfone, meu microfone é a Selenita, ao nível da pessoa hoje. E eu vou usar a mãozinha porque aqui é uma disputa entre mim e a senhora Fabiola. Então, senhora Fabiola pode falar. Ou seja, falante. Você é falante inconveniente. Mas enfim, né? Tá vendo, né, gente? É sobre isso. Não, mas aí, até perdi o que eu ia falar, porque eu ia falar. Era estratégia. Vai, Stefania, agora é você. A mãozinha venceu. Ai, gente, sinceramente. Olá, Fabiola. Pode falar. Não, porque agora eu perdi na linha do que eu ia falar, porque a Babi estava falando que realmente é onde você encaixa ali do que está para você nesse momento, não é certo ou errado, né? Porque a gente tem disso, a gente entra nos padrões de achar que porque você está na casinha A ou na casinha B, você está num momento melhor do que o outro, ou até mesmo a grande ilusão de que talvez você seja mais desperto do que alguns. E na Olha que verdade, ignorado. isso tudo é armadilha do ego, né? Quem não assistiu o nosso episódio de ego, volta lá que a gente tem o nosso episódio sobre o ego. Isso aí. Porque, na verdade, cada um tá ali na sua individualidade, né? Porque por mais que nós estamos ali, igual no meu caso, que está dentro, inserida dentro de uma doutrina, cada um vive a sua individualidade. Porque, engraçado que uma doutrina, ou uma religião, ou uma espiritualidade, ela vai se apresentar para cada ser humano de uma forma diferente. E é muito engraçado porque esse final de semana ainda remete a isso, né? Eu estava numa aula com mais ou menos umas 20 pessoas, mas das 20 pessoas eu garanto que cada um dali saiu absorvendo uma coisa sobre a aula. Por quê? Porque é na sua individualidade, é aquilo que você precisa ouvir ali naquele momento. Então a gente também tem que sair dessa caixinha de ir para o lugar para poder ver como o fulaninho tá.
Ai, peraí, deixa eu ver se o fulaninho hoje está mais espiritualizado do que eu. Deixa eu ver se o fulaninho é mais evoluído do que eu, sabe? Então, eu acho que é muito importante a gente trazer aqui para as pessoas a importância de olhar para a sua individualidade, sabe? Que se você precisa estar dentro de uma religião, dentro de um dogma, muito bom, porque elas são extremamente importantes, fazem grandes obras, né? Nós temos aí grandes obras como o Espiritismo, a caridade. Então, assim, o cristianismo que também faz muito aí por muita gente, as igrejas evangélicas que a gente sabe da potência que tem, né? E eu sou também dessa, eu sou a do cristal, eu sou a do louvor, eu sou a das ervas, eu sou a da doutrina, né? Então, assim, eu não consigo separar tudo isso. Por quê? Porque tudo isso leva a gente para um só lugar, uma fonte criadora, um criador de tudo que é. E todos nós estamos abaixo das regras desse criador de tudo que é. Não tem ninguém maior, nem menor, nem melhor, nem acima. Então, eu acho que todas elas, no fundo, está sempre chamando a gente para nossa individualidade, para o nosso interno, para refletir para o externo. E aí a gente fica ali, caçando ali no externo e perdendo a oportunidade, né? Porque quando você está olhando para o outro, você está perdendo a oportunidade de olhar para si próprio. Passa a É, palavra, Stephanie. muito obrigada, senhora. Mas falando aqui que tudo está conectado, a gente brinca, gente, entre a gente aqui, que tudo é coincidência, né? Porque os sinais chegam pra gente, a gente tá falando de uma coisa, o trem chega. Ontem, ou hoje de manhã, que eu já tô perdendo os dias, eu não sei que dia que é. Mas esses dias eu acessei uma canalização da Ruá. Ela é uma canalizadora das sacerdotisas do Templo da Rosa, né? E daí ela trouxe essa canalização falando que. Ai, gente, eu tô arrepiada aqui, porque o que a Fabiola trouxe. Ela falou que por muito tempo ela negou a espiritualidade dela, o servir dela como espiritualidade, comparando às outras pessoas, porque as outras pessoas faziam de uma certa maneira, e aí então ela canaliza as coisas de Maria Madalena, né, dessa egrégora potente. E aí ela ficou comparando, tipo assim, nossa, mas a pessoa fala dessa maneira, como assim eu vou falar desse jeito? E ela trouxe exatamente isso. Cada pessoa vai expressar a questão da espiritualidade de uma maneira, porque é um desenho, nós somos um desenho único. E aí, quando as mensagens chegam pra gente, ela vai vir como a minha crença, como a minha cabeça interpreta aquilo. Então, às vezes, por exemplo, nós três aqui somos canalizadoras. E aí, cada uma canaliza, pode canalizar a mesma mensagem de um mesmo ser, vamos dizer assim. Mas vai ser canalizada por palavras, por questões diferentes, porque cada uma tem a sua medicina. E ela traz isso da medicina, né? E aí eu sei que eu tô saindo um pouquinho do assunto, mas eu vou voltar aqui. Mas ela trouxe isso, exatamente. E as religiões é isso. Eu lembro que na época que eu tava, sei lá, eu devia estar nos meus 20 anos, eu participava como que chama, Fabíola? Você participou também daquele negócio lá da Igreja Católica, que vai, grupo de jovens. Ah, eu É, participei de muitos, né? Porque, na verdade, dos né, grupos. a pessoa aqui foi muito. Aliás, Gente, quase não é rebelde, né? A pessoa aqui, ela foi em quase todos os grupos de jovens existentes aí das doutrinas. mas eu participei e eu lembro que foi um momento. Foi tão forte para mim que eu não esqueci isso. Foi um momento de conexão tão grande com Jesus ali naquele momento, que assim, que eu sabia que, tipo assim, gente, ele é muito maior, sabe? Eu consigo sentir. E aí eu saí, e aí eu fui conhecer outras coisas, mas eu tinha essa conexão com ele. E agora tá voltando maior ainda do que antes, porque a minha expansão tá ficando maior, mas eu não vou julgar o meu passado, não vou condenar, né? Falar, ai, as pessoas que eram desse jeito, porque era que estava no momento para mim presente, o conhecimento que eu tinha, né? Mas a religião me ajudou muito a conhecer o Mestre Jesus. Foi a primeira conexão que eu tive com ele. Então, para cada um, hoje para mim, eu sinto exatamente isso que você falou que eu acessei na canalização ontem, né? Que eu estava ouvindo que vai chegar de maneira diferente para cada um. E é isso. E a outra coisa que eu queria falar é sobre essa intolerância, né, que a Babi trouxe, que eu vi um vídeo no TikTok, e aí, onde um senhor, ele tava passando na casa da mulher, querendo converter ela para a religião dele.
E aí ele foi muito sem educação com ela. E aí ela era de uma religião não sei se eu não me engano, Umbanda. E ela fez o mesmo. Ela foi lá na casa dele converter ele na religião. E o cara saiu nela. E aí eu fiquei refletindo aquilo, né? Falei assim, gente, a que ponto? E é exatamente o que você falou, né, Babi, do extremismo. Que, peraí, eu tenho o direito de tentar convencer o outro. Por que que o outro não pode mostrar o mundo dele? E existe muito preconceito, porque as informações hoje em dia também tá muito fáceis na internet. Então você acessa sobre um vídeo de religião de 1 minuto, e aí você já faz seu pré-julgamento, mas você não sabe nem 1%, você não lê, você não pesquisa e já tira suas conclusões. Então a gente tem que tomar muito cuidado até que nível assim de conhecimento é esse que está disponível aí para a gente de forma rápida, sabe? E, e parar com isso, desse preconceito. E engraçado, Stephanie, porque você falando, né, e me trouxe aqui algumas cenas aí da minha vida, de que engraçado, de que como cada uma, se você está aberto e disponível a ser curado, como que cada uma se apresenta para você em determinado momento que você precisa daquela cura, né? Sim. Porque eu vim aonde eu saí da minha criança, aonde eu era católica, né? Meus pais me levavam para católico ali em determinado momento. Depois eu passei a ser espírita kardecista. Depois, num determinado momento, eu fui evangélica. E depois, num outro determinado momento, eu me aproximei da Umbanda. E aí, num outro determinado momento, pá, enfim, estou agora numa doutrina espiritualista, que na verdade junta vários dogmas. E cada uma delas, gente, foi muito importante para a minha vida. Muito. Cada uma delas trouxe curas profundas para o meu ser. Às vezes eu fico pensando assim, às vezes as pessoas ainda me perguntam, assim, principalmente sobre a questão evangélica, né? Mas você já foi evangélica? Depois você foi umbandista? Então, assim, às vezes as pessoas se assustam com isso, mas é porque quando você sai ali dessa caixinha da religião e você se abre para a cura que aquela energia precisa fazer no seu campo, é esplêndido, porque cada local tem uma energia, tem uma frequência específica e você precisa receber aquela frequência naquele momento. Então, na verdade, a gente tirar o nosso olhar dos nomes que foram colocados, dos nomes que foram tragos, né? E se permitir a receber aquela frequência daquela cura. Porque se está aqui no seu caminho nesse exato momento, é porque algo tem te ensinar, algo você tem que absorver ali, né? Porque a gente não vai. Hoje, a Fabiola de hoje de 2023, de junho de 2023, hoje ela não precisa mais da frequência das outras religiões que ela passou. Hoje ela precisa da frequência da doutrina onde ela está inserida hoje. E tá tudo bem se amanhã não precisar mais. Ok. E aí eu acho que isso é bem importante a gente olhar com esse olhar da cura, né? Onde você está hoje? Traz a cura necessária? Você está aí porque você quer se curar? Ou você está lá dentro porque você quer confortar mais uma vez? Olha, gente, eu acho que vocês vão lá e assistem o episódio do Ego. Eu acho que até eu vou lá assistir de novo, acho que tá precisando. Mas porque você quer simplesmente confortar o seu ego de falar que você tem uma doutrina, você tem uma religião, certo? Ou que você tem suas entidades, seus guias, seus santos, sabe? Então, assim, aonde que isso é verdadeiro? E aí, já falei muito. Vai, Babi. Chega, até eu já cansei. Ou seja, vai lá assistir o episódio falando sobre o ego espiritual. Vamos pedir para Renata, que deixa tudo lindo aqui, botar também o link aqui na descrição para vocês. E aí, enquanto vocês estavam falando, eu estava me lembrando do quanto que a espiritualidade ela é um caminho individual. E espiritualidade entra a religião. Vamos imaginar a espiritualidade como uma caixa desse tamanho e a religião dentro dessa caixa. É uma caixa dentro da caixa. E esse caminho de se conectar com o divino ou com o sagrado é um caminho muito individual. Pode ser que você se conecte com o sagrado através de uma religião. Pode ser que você se conecte com o sagrado se desconectando de todas as religiões. Pode ser que você não se conecte com o sagrado. E tá tudo bem, porque isso também é muito sagrado. Porque isso é o seu caminho espiritual. Você não tem que nada. Não tem. E aí, quando a gente entende que a gente não tem que nada, a gente permite que o outro também seja livre. A minha intenção aqui é que vocês entendam
que não tem esse lugar das leis que devemos cumprir sobre como desempenhar isso aqui. Não existe isso. Existe esse caminho da cura que a Fabi acabou de trazer e como aquilo pode se desempenhar para você. Muitos de nós perdemos tempo dizendo para o outro que ele precisa adorar a esse ou aquele Deus, afinal de contas, se ele não fizer isso, ele não está salvo, sendo que o que importa, mesmo nessas doutrinas, é essa dita evolução espiritual e esse melhoramento individual, esse autoburilamento. Então, pouco importa se você está seguindo esse ou aquele Deus. O que importa é que você não seja uma pessoa estúpida. E muitas pessoas que não se conectam com a espiritualidade de forma alguma, às vezes já fizeram esse trabalho de autoburilamento. São pessoas profundamente caridosas, são pessoas profundamente caridosas moralmente, que é o mais difícil, porque você ir lá e dar dinheiro é muito fácil. São pessoas que têm paciência com o outro, respeitam o tempo do outro e respeitam, inclusive, o seu credo, quando elas mesmas não acreditam em nenhum. Então, são grandes exemplos para as pessoas que saem por aí levantando bandeiras de essa ou daquela religião ou essa ou aquela espiritualidade. E aí eu volto para o tema que é espiritualidade é um caminho individual. O divino se controle em mim e se performe em mim de uma forma única, porque a minha história é única. Assim como o divino vai falar através da Fabi de uma forma única e através da Stephanie de uma forma única, existem coisas que a gente vai se conectar, aqui temos coisas em comum, mas existem pontos em que a gente diverge, porque não somos a mesma pessoa, e tá tudo bem. O mais incrível é poder divergir num espaço de segurança e de respeito, não só com o nosso divino, mas também com o divino alheio, mesmo que o outro não perceba esse divino existente dentro dele. E aí cabe a nós o respeito. Lembrei de algo que a gente passou lá no início, quando a gente colocou o primeiro episódio aqui, que uma pessoa comentou, a gente ficou sabendo disso, que a gente não devia fazer esse trabalho aqui, porque, afinal de contas, espiritualidade é coisa muito séria. Não se deve falar dando essas gargalhadas. Só que, para nós, o divino é leve. Para nós, o divino é divertido. Para nós, o divino coloca brincadeiras na nossa vida para a gente ver, nossa, como eu estava sendo inocente aqui. Nossa, como eu estava levando essa situação tão a ferro e a fogo. Para nós, o divino prega peças às vezes, e a gente brinca aqui e fala, nossa, nossos mentores agora estão sentados numa sala assistindo isso numa televisão e dando replay para rir, porque não é possível que isso aqui não seja engraçado. Então, assim, a espiritualidade ela é um caminho individualizado. E se você está dentro de uma religião, não se sinta afastado desse caminho da espiritualidade como algo do macro, que muitos aí professam hoje, falando que eu estou no caminho de evolução espiritual. Assim como, se você não está dentro de uma religião, também não tem nada de problemático nisso. Esse é o momento em que você precisa se curar, então faça o melhor com o caminho que você está seguindo agora. Se em algum momento nenhuma religião, nenhuma espiritualidade couber para você, é um momento de cura que você precisa passar. E tá tudo bem. Mas abrace os seus momentos. Pode ser que você seja uma pessoa que passe a vida inteira professando um único credo. E tá incrível, porque esse é o seu momento de aprendizado. Passar uma vida inteira professando um único credo. Aprender como é que é isso. Ensinar para as outras pessoas como é isso. Passar uma vida inteira professando um único credo. Estando ali dentro daquele grupo, mesmo quando as pessoas te decepcionam, você ainda se apega no que é o conceito maior. Então tá tudo bem, cada um na sua individualidade. E aí eu trago isso porque eu digo que esse caminho, apesar de ser um caminho muito tortuoso às vezes, é também um caminho que remunera muito bem para o nosso coração. É um caminho que faz sentido. Quando a gente tá ali, ligado no nosso individual. Independente da gente estar em grupo ou de não estar. E aí eu trago para o nosso último tema, que é a questão da autorresponsabilidade, independente de onde você esteja. Se você percebe o divino, se você não percebe, se você está num caminho de espiritualidade ou de religião, não importa. Não importa se está em grupo, se está individualizado. Não interessa.
você vai precisar sempre olhar para a sua autorresponsabilidade diante dos processos. A gente comentava aqui, um pouco antes de começar a gravação, que não adianta plantar chuchu e querer colher morango. Então, esse caminho, seja de conexão com o divino através de uma religião, de um dogma específico, ou o caminho que eu digo como o da liberdade, ainda assim precisa da sua autorresponsabilidade. Precisa desse controle, digamos assim. Porque no final das contas, é você com você mesmo. E aí também, né, Babi, lembrar também sempre de trazer o olhar para o equilíbrio, né? Para o seu ponto de equilíbrio, né? Porque quando a gente está no nosso ponto de equilíbrio, a gente consegue ter exatamente esse ponto de autorresponsabilidade e olhar para o meu processo. Porque quando eu não estou no meu ponto de equilíbrio, eu saio também da minha autorresponsabilidade e aí eu quero ir cuidar da casinha do outro, sendo que eu não dou conta ainda de cuidar nem da minha casinha. Então, é só para poder deixar sempre esse ponto de reflexão, de que, na verdade, nós estamos aqui. Eu sempre tive isso como entendimento, que, na verdade, eu estou aqui para me curar, porque a minha cura cura o outro. Por mais que eu possa estar em qualquer lugar, fazendo algo e me disponibilizando a algo, a cura sempre vem em primeiro lugar para mim, porque é eu me curando que eu vou ter condições de curar alguém. Então, eu não gosto muito dessa ideia de que eu estou em um lugar onde eu faço muito bem para alguém. Não, gente, eu tô lá porque eu sou a mais desequilibrada de todas e se eu não for para lá, eu surto com alguém fora de lá. Então, eu estou lá para me doutrinar. Eu estou lá para me curar. E aí, devido a isso, isso reverbera em outros campos e a espiritualidade sábia como ela também utiliza disso para poder levar isso até outros canais. E aí, se eu puder ajudar alguém, legal. Mas o princípio é sempre tentar lembrar de Stephanie, de que eu sempre trago para esse olhar de que se eu puder ajudar alguém, legal. Mas o meu foco é sempre a me ajudar, porque eu ainda tenho muito a melhorar, muito a fazer por mim, há muito a aprender. E se puder fazer algo por alguém, legal, mas eu tô lá por mim mesmo. Então é isso, acabou o assunto. Não, Acabou, duas Stephanie, coisas. já era, acabou a assunto. Tchau. Vamos encerrar. Mas duas coisas antes de encerrar é que quando finalizar tudo, a nossa evolução, sim, gente, a gente vai sair dessa terra, aí a gente vai morrer para outro plano, não é para renascer no outro plano, então é isso, só o recado. Mas a outra coisa que eu queria falar é, pegando um gancho dessa questão de se auto-olhar, né? Se curar. Vai também a questão dos mestres que a gente já trouxe aqui, que dentro das religiões vai ter os mestres que vão guiar a gente na jornada. Então, tem o nosso podcast antigo falando sobre os mestres, eu não lembro o nome, mas é os mestres na... Vocês lembram, gente? Qual que era o nome, o título? A sombra dos Dos mestres mestres. humanos que escolhemos. E isso também engloba quando a gente fala de espiritualidade e religião, porque a gente não vai ficar projetando também nesses mestres. Então, isso vai desde o pastor, do padre, do monge, do que for. A gente não vai ficar projetando, porque fica esperando que eles deem exemplo pra gente, e aí volta no que a Babi trouxe, sendo que a gente tem que ser o nosso próprio exemplo, né? Não adianta estar nos templos sagrados e fazer as coisas diferente do que se fala e prega lá, e não ficar esperando que, claro, eles, como os mestres, eles têm que dar o exemplo, vamos dizer assim, tem uma carga maior, né? Mas criar menos expectativas nisso, porque eles também têm sombras. Então, se vocês querem saber mais sobre isso, vai lá no outro podcast, que lá tá falando muito bem. Então, é isso. É isso, Pronto, acabou. Encerrou o assunto, como diz a Fabio. fechou Eu aqui. vou pedir para Renata deixar aqui para vocês o link dos dois episódios, tanto do Ego quanto esse da Sombra dos Mestres, que tá muito legal. E aí, por hoje, é isso. A gente agradece você que ouviu a gente até aqui. Não esquece de compartilhar com outras pessoas. Conta aqui pra gente nos comentários o que que você achou. E é isso, a gente se vê no próximo episódio. E aí, alguém vai querer encerrar? Tem mantra do dia? Não, Ou o nosso hoje mantra do dia, o mantra do dia encerrou, acabou. o mantra do dia é isso: auto se curem, e é isso. Auto se cure, cure o próximo e deixe cada um no seu quadrado. Beijo.
Já ela fala assim, o mantra é toma conta da sua vida. Nossa, eu adorei, hein? É esse, Olha lá, então. olha lá. É isso. O mantra de hoje, então, é tome conta da sua vida, vai te ajudar na evolução. É Com isso. certeza. E namastê. Fechou. Já ia falar, gratiluz. Gratiluz. Namastê.